Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos ao Space Science, o espaço da ciência ou ciência do espaço. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre animais peçonhentos e venenosos. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre cobras venenosas ou até já ouvido falar também sobre cobras peçonhentas. Bom, mas qual que é a diferença entre os dois? Primeiro, o que a gente entende por veneno seria a toxina, que é mais adequado de se chamar, que é a substância que pode fazer algum tipo de mal ali para a presa daquele animal que está atacando. Mas o que essa toxina tem em relação com veneno ou com a peçonha, se o animal é venenoso ou peçonhento? A toxina não é o ponto de diferença. Lógico que a gente tem toxinas diferentes dependendo daquele animal. A diferença entre o animal venenoso ou peçonhento não está na diferença da toxina que ele tem, ou no poder da toxina, ou na velocidade com que essa toxina pode matar ou afetar a presa. Na verdade, a diferença está na forma com que o animal pode ou não injetar essa toxina na sua presa. Então, um animal peçonhento, ele é um animal que tem alguma ferramenta capaz de inocular aquela toxina. Então, a gente chama a ferramenta inoculadora de peçonha ou de toxina mesmo. Então, por exemplo, uma serpente, a gente tem vários tipos de serpente, tem inclusive serpentes que não possuem ferramenta inoculadora de peçonha. Mas para as serpentes que possuem ferramentas, elas são peçonhentas. No caso, a gente tem algumas serpentes que são áglifas, que elas têm a dentição áglifa, né? Elas não têm presa inoculadora de peçonha. Elas têm dente, mas não têm as presas que inoculam a peçonha, então não tem como te afetar com essa peçonha. Agora, as víboras, as najas, as famílias das cobras, né, dos colubrídeos, das famílias dos viperídeos também, e outros animais que têm ferramentas inoculadoras de peçonha, elas são peçonhentas, seja presas capazes de inocular a toxina, ou seja, por exemplo, o escorpião, que ele tem um ferrão, né, a cauda dele, que é uma ferramenta também que inocula a peçonha. Ele fura a sua pele e inocula a toxina. E também a gente tem aranhas, que também possuem presas inoculadoras de peçonha. Então, os animais que te picam, como as pessoas gostam de falar, cobra, aranha, o escorpião, falam picadas, né? Esses animais são peçonhentos, porque eles penetram a pele e inoculam a toxina que eles têm. Então, quais são os animais venenosos? Bom, animais venenosos são aqueles que têm a toxina dentro deles, mas que eles não têm capacidade de inocular essa toxina. A gente tem, por exemplo, sapos. Sapos são venenosos, mas eles de maneira nenhuma conseguem inocular essa toxina nas presas deles. Como que o animal venenoso ele usa então essa toxina? Normalmente como forma de defesa. Por exemplo, o sapo, eles têm umas glândulazinhas perto da cabeça dele, entre a cabeça e o corpo, né, mais ou menos na região que seria o pescoço, tem umas glândulas que possuem veneno. E no momento que um predador morde, por exemplo, um cachorro, morde o sapo, ele vai apertar essa glândula e aí vai liberar o veneno na boca do cachorro, e o cachorro vai sentir um gosto amargo do veneno, e aí ele vai soltar e o sapo pode fugir. Então, normalmente, isso é usado como uma ferramenta de defesa, então ele não pode usar para atacar esse veneno, enquanto, no caso dos peçonhentos, eles usam justamente, independente se é para se defender ou não, mas eles usam para atacar. Então, essa é a grande diferença. Os animais que possuem toxina, possuem veneno, mas eles não têm ferramenta para inocular, eles são animais venenosos. E os animais que possuem essa ferramenta para inocular são os animais peçonhentos, e basicamente essa é a diferença entre os dois. Ok, gente? Se você gostou do vídeo, não sabia, se aprendeu uma coisa nova, por favor, se inscreva aqui, compartilhe o vídeo, dê um like e muito obrigado. Tchau!